os fins legais, né? Fica-se avisado. Então, gente, vamos lá. Espero que vocês estejam bem. Né? Vamos, nessa noite, a gente vai terminar. Boa noite. Nessa noite, a gente vai terminar o ponto 2 e passar o ponto 3 para vocês. O 4 talvez não dê para a gente começar, né? De antemão, tem algumas coisinhas para a gente passar para vocês. Eu vou colocar para vocês. Deixa eu ajeitar aqui a tela, que fica melhor. Fica bonito assim com muita gente, mas também fica estranho. Eu sei que a maioria de vocês estão. Pronto. Não é porque eu gosto de aparecer, não, viu? Sei que a maioria de vocês gosta mais de ficar escutando. Bem, pessoal, hoje a gente vai terminar o ponto 2, passar o ponto 3, que é pequenininho, talvez começar o ponto 4, também depende do andamento da turma, porque isso varia de acordo com o que a turma pergunta, etc. Eu recebi hoje à tarde, deixa eu permitir aqui, eu recebi hoje à tarde uma mensagem do Oswaldo, né, que é o representante da turma de vocês, em relação aos grupos dos seminários. Aí eu estive analisando, eu fiz copiei, né, fiz uma relação dos grupos para ver se poderia colocar grupos com temas repetidos. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou mostrar para vocês como é que está a situação dos grupos. Por enquanto eu entendo que não. Por quê? Porque tem muitos grupos que não alcançaram nem o mínimo de inscritos, né? Eu sei que a turma de vocês é muito grande, essa turma é a maior turma, acho que com agora alguns alunos entraram por último, matrícula, como é natural, né? A gente ocorre. Sim, em relação ao prazo de atividade, eu vou falar já já. Não, Tainara, não se preocupe. Em relação ao exercício de fixação, não se preocupe não, porque ele vale pela participação, ele não vale pelo número de acertos, tá? Ele é só para treinar os conhecimentos, né? Ele só vale a participação. A gente ampliou esse prazo, ampliou não, eu abri novamente, inclusive fui verificar como é que se fazia isso, eu abri novamente o prazo, porque tem gente que se matriculou por último, por questões, problemas que a gente sabe, né, que sempre existem. Aliás, sempre a gente tem matrículas assim, é normal, dentro da instituição isso acontece, se matricula, no contexto que a gente está vivendo, pior ainda, né? Então, sem problema. Então, por isso que eu abri. E aí, eu peço que vocês avisem aos colegas que se matricularam por último e que também tem alguns colegas que estão com problemas em relação ao uso da plataforma e dizem, eu não consegui terminar porque eu ainda estou aprendendo a usar a plataforma. Perfeito. Avisem a esses colegas para fazer os exercícios de fixação dos primeiros pontos, do ponto 1 ao 3, até o dia 10, tá? Ou seja, até quinta-feira da semana que vem. Então, avisem aí. Eu peço a colaboração de todos, peço aí ao representante da turma, Oswaldo, também, que fique atento a isso, né? Para avisar os colegas que façam, que estão chegando agora, ou que tiveram dificuldades, que façam, eu abrir novamente, né, o exercício, ponto 1, 2 e 3, vocês fazerem até o dia 10. Sim, aí eu vou mostrar para vocês agora como é que está a divisão como é que está a divisão dos grupos, para vocês verem, né? Como é que está por enquanto. Claro, pode acrescentar novos membros, inclusive eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Se um grupo tiver, na sua apresentação, menos membros do que o estabelecido, pronto. Caso vocês não estejam vendo, avisem no áudio. Pronto, aqui é os temas de seminários para o nono noturno. O nono noturno é uma turma que está com 68 alunos na minha disciplina hoje, né? O primeiro grupo, monismo e dualismo, ele tem 5 membros. Aí, lembrando, mínimo de 7 e 9. Esse grupo tem que oh, meu Deus. Tem que englobar pelo menos mais 2 pessoas nesse primeiro grupo. O segundo grupo, controle de convencionalidade, tem um mínimo estabelecido, ok. O terceiro grupo, nova lei de imigração no Brasil também, só tem 5 alunos. Então, tem que, no mínimo, colocar mais 2. E se os grupos não atingirem o mínimo,
Como eu disse, eu vou cortar nota, né? Até porque a gente precisa que vocês incluam os colegas, né? O quarto grupo, por sua vez, só tem 3 mínimos. Claro, para inscrição, como a gente falou, a gente permite a partir de 3. Porém, o que eu quero é o seguinte: antes de vocês apresentarem, incluam no mínimo 7 pessoas, para eu pensar em autorizar outros grupos. Enquanto a gente está vendo muitos grupos, que nem vocês podem ver na minha tela, que estão com muito menos pessoas do que o mínimo, considerando a turma do tamanho de vocês, então não dá para a gente pensar em autorizar novos grupos com temáticas, com a mesma temática. O grupo 5 está ok, o grupo 6 também só tem 3 pessoas, o grupo 7 só tem 6 pessoas, e o oitavo grupo está lotado. Ou seja, já está no máximo. Então, para eu autorizar, eu tenho que ver pelo menos a maioria dos grupos terem o mínimo de alunos. Ayane, se foi incluído foi agora, mas vocês podem colocar lá, viu? Porque eu fiz isso à tarde, né? Eu olhei à tarde hoje. O quinto está errado, certo? Eu vou corrigir. Atualizem. O quinto, eu não sei se foi o problema meu ou se foi que estava assim. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho no, no Moodle, né? Vamos dar uma olhada rápida aqui no Moodle, como é que está o quinto. Que aí eu já corrijo. E em relação aos outros, vocês podem incluir aquelas pessoas. Então, para eu autorizar novos grupos, precisa ter a maioria dos grupos estar com pelo menos, a maioria não, todos os grupos estar com pelo menos o mínimo, antes de autorizar, né? Grupo 5, cadê o grupo 5? Se foi erro meu aqui, asilo e refúgio. Grupo 5. Ô, professor, Oi. foi as meninas, elas colocaram o nome delas no fórum. Aí, só que a gente já tinha 7 com os dois rapazes, que é Jaime e Fausto. Aí a gente conversou se elas continuassem, iria passar do máximo. Aí elas ficaram de se organizar. Não sei se elas falaram com o senhor. Não, não, não falaram. Talvez seja nesse sentido que Oswaldo tenha entrado em contato comigo, né? Provavelmente que elas estavam com problemas porque ela não tinha não tinha um grupo ainda. Mas como vocês veem, tem muitos grupos aí que não tem o mínimo. Aí eu peço que vocês organizem, porque aqui para mim, no Moodle, está aparecendo ainda nesse formato, o grupo 5, entendeu? Com elas excluam, por exemplo, pode excluir a mensagem, no caso a mensagem de Lavínia, né? Aí Isso, exclua e faça o comentário na de Maria Rita, incluindo os outros. Aí depois eu atualizo, tá tá? certo. Exatamente. Beatriz, você está conseguindo me ouvir agora? Porque eu estava conversando aqui. Então, pessoal, no mínimo, para a gente autorizar mais grupos, tem que incluir nesses que estão incompletos. Vocês viram? Tá certo. Então, Beatriz, deve ser algum problema local seu. Então, Oswaldo, por favor, aí, veja, avisa aí o pessoal para incluir. Vocês viram agora a relação. Tem muito grupo ainda que está incompleto, né? Então, vamos completando esses grupos, né? Tá certo, dos seminários. Pronto. O outro aviso que eu tinha, vocês já falaram, que é a questão dos grupos. Eu não sei, Beatriz, eu acho que é alguma coisa, não sei. Tente sair e voltar, porque às vezes pode ser algum. Ah, você pode colocar, viu, Rosilene? Você pode colocar como comentário. Você não edita a sua mensagem, entendeu? Você acha que pode excluir. Aliás, eu acho não. Parece que tem meia hora para excluir. Você edita no comentário. Você coloca outro comentário. Aí você acrescenta, entendeu? Como, por exemplo, alguns colocaram aqui o comentário em cima de outros. Aí você diz, olha, o grupo... Aí coloca no tema, né? Grupo tal, acrescenta ou retira novos membros. Também pode ficar valendo isso, tá?
Então, dá uma olhadinha. Beatriz, entra e depois sai para ver se, que eu acho que é uma questão só né, da configuração. Às vezes a pessoa entra e sai, aí já melhora. Pronto, gente, mais alguma coisa em relação a essas questões de trabalhos? Avisem aos colegas que chegaram por último, né, que podem fazer até o dia 10 o exercício de fixação dos primeiros pontos, aqueles que se matricularam, ou aqueles que estavam com problemas devido a estar aprendendo ainda a usar essa plataforma do Moodle, né? Então, por conta desse problema, eu abri novamente. Aí avisem, por favor. Pronto, mais alguma coisa? Ou a gente pode ir para o assunto? Podem perguntar no chat, eu estou olhando o chat ainda. Pronto, eu vou iniciar. Eu vou iniciar agora. Deixa eu pegar aqui. A gente vai terminar o ponto 2, passar o 3, que é curtinho, e, se possível, começar o 4. Mas não precisa começar necessariamente o 4 hoje, porque a gente está dentro do, mais ou menos, do que o cronograma estabelece. Então, a gente está ok. Eu tenho uma preocupação muito grande em cumprir sempre o conteúdo que a gente prevê, né? Mas também eu não gosto muito de adiantar assunto, porque você joga assunto, e não adianta você jogar muito assunto e a pessoa não absorver, né? Então você tem que ir naquela perspectiva devagar e sempre. Bem, pessoal, vamos agora passar para vocês aqui, terminar o ponto 2, que é importantíssimo, a gente já falou, está entre aqueles pontos obrigatórios da disciplina, que é teorias de fundamentação do direito internacional público e ordem jurídica interna. Bom, eu tinha falado sobre a questão da vigência dos tratados internacionais no Brasil, segundo a posição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, STF, né, que decorre do voto vencedor do ministro Gilmar Mendes numa ação constitucional sobre a prisão depositária infiel. Então, na visão do STF, os tratados internacionais podem valer como norma constitucional quando forem tratados sobre direitos humanos aprovados nos termos da emenda constitucional 45/2004, ou seja, com o quórum de emenda constitucional, que é 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, quer seja a Câmara e o Senado. Só existe um tratado atualmente que valha como norma constitucional, que é a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Norma supralegal, os outros tratados sobre direitos humanos, né, que foram aprovados sem o quórum da emenda 45/2004. Aí entra praticamente todos os outros tratados de direitos humanos, como o Pacto de São... Todos os outros não, praticamente não, todos os outros tratados de direitos humanos que o Brasil tem ratificado, que vai desde o Pacto de São José da Costa Rica, os pactos dos direitos civis e políticos, enfim, os tratados em geral. Norma supralegal, lembrando, é aquela que está abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional. E, por último, norma ordinária, né, que seriam os tratados internacionais em geral sobre qualquer outro assunto. Essa é a visão do STF. Porém, em direito internacional público, a visão do STF não tem o mesmo peso que tem em outras disciplinas, como direito penal, direito civil, a gente já falou disso, né? Essa visão do STF, ela vale dentro do nosso país, porém a disciplina aqui é direito internacional público, não é direito internacional brasileiro. Claro, tem o peso do STF, né, em termos do direito interno brasileiro, mas fora desse contexto, gente, o que o STF diz não é a verdade e a vida. Bom, por outro lado, a doutrina, a literatura critica bastante a posição do STF. E, nesse sentido, vale a pena vocês lerem Mauzuoli. Inclusive, no estudo dirigido eu coloquei, pronto, uma dica que eu não sei se vocês perceberam no livro de Mauzuoli. Cada capítulo dele, ele faz um vídeo curtinho, assim, de coisa de 3, 4 minutos, resumindo o assunto que ele vai abordar.
Então, no estudo dirigido, quando você clica no livro de Mousewolly, tem o QR Code. Aí, aquele QR Code, ele remete a um vídeo do YouTube, no qual o Mousewolly, ele está falando sobre aquele assunto, dando um resumo geral, sabe? É um vídeo curto, só é mais o sentido dele explicar qual é o assunto, que aborda, etc. Vale muito a pena assistir esses vídeos curtos dele, porque ele dá uma boa resumida no assunto e dá o destaque nas partes mais importantes. Então, a vigência dos tratados internacionais no Brasil, segundo a posição dominante da literatura da doutrina, representada por Mousewolly, que atualmente é um dos melhores autores, se não for o melhor autor de direito internacional público do Brasil hoje, né? Primeiro, os tratados, eles poderiam valer como norma formalmente constitucional, que seriam os tratados sobre direitos humanos aprovados nos termos da emenda número 45 de 2004. Nesse caso, formalmente constitucional é o seguinte: a ideia da emenda constitucional é que esses tratados eles sejam acrescentados, anexados, melhor dizendo, ao próprio texto constitucional. Inclusive, eu não sei se vocês já repararam, algumas constituições trazem a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a ideia de aprovar o tratado como emenda é tornar o texto do tratado formalmente norma constitucional. Segundo, norma materialmente constitucional, que seriam os tratados sobre direitos humanos, aprovados sem o quórum da emenda constitucional, da emenda número 45 de 2004, né, por força do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Olha, se vocês são atentos ao texto constitucional, vocês podem perceber que desde 1988, e a maioria de vocês não era nem nascido nesse tempo, eu já era, né? Tá aqui meus cabelinhos brancos que não me deixam mentir. O texto original da Constituição dizia que, além dos direitos fundamentais trazidos no artigo 5º da Constituição, existem outros decorrentes dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Isso está no texto original da Constituição, pessoal. Então, muitos autores, não só o Mousewolly, ele só está representando aqui, que é o principal autor da bibliografia básica que a gente usa, né? Mas outros autores têm exatamente essa mesma posição. Inclusive, não só autores dessa área, autores de direito constitucional também, que colocam essa materialidade dos tratados sobre direitos humanos já no texto original da Constituição de 88, né? Então, está lá desde o princípio. Porém, é verdade que o STF sempre olhou esse artigo com muita reserva, né? Esse parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Mas eu também entendo que é claro, porque ali diz desde o começo, da aprovação do texto constitucional, que, além dos direitos fundamentais garantidos na Constituição, existem outros decorrentes dos tratados, né, de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Então, já valeria como norma materialmente constitucional, ou seja, não está na Constituição, mas tem força de norma constitucional. Norma supralegal. Os tratados internacionais em geral sobre outros assuntos. Na visão de Mousewolly e da maioria da doutrina dominante, os tratados internacionais não podem valer como legislação ordinária, porque senão ficariam sujeitos àquele princípio de uma norma do mesmo valor posterior revoga anterior. Então, poderia sair uma lei ordinária federal, por exemplo, e revogar um tratado internacional sem dar ciência à outra parte ratificante. Então, eles acham que, nesse sentido, não seria válido. Outra coisa também que é importante mencionar é que o sistema de vigência dos tratados enquanto norma ordinária é típico do regime anterior, ou seja, da ditadura. Não, é verdade que a Constituição de 88 ela não deixou claro, em relação a tratados em geral, qual é a posição normativa do ordenamento jurídico, que outras constituições, inclusive de países como a Bolívia, por exemplo, deixa bem claro. Aqui no Brasil não deixa claro, mas os autores acham que dentro desse novo regime jurídico está lá, novo não, porque já tem mais de 30 anos. Apesar que 30 anos hoje a pessoa é nova, né? Eu até brinco dizendo que a pessoa só passa a ser adulta hoje, não é mais com 18 não, é com 30. A pessoa antigamente era com 18, hoje é com 30, né?
Mas estão entendendo o que eu estou dizendo, no sentido de que um tratado não poderia valer como norma ordinária, porque ele ficaria sujeito àquele princípio que vocês viram lá no comecinho do curso, de que a norma posterior do mesmo valor revoga a anterior. E isso poderia ser feito unilateralmente, percebam. Então, aí abre um espaço, inclusive, para questionamento do Brasil dentro da ordem jurídica internacional. Por sua vez, pessoal, a União Europeia, ela adota o monismo kelseniano, que é aquele, lembrando, o monismo kelseniano é aquele monismo no qual o direito nacional e internacional estão juntos, mas com prevalência do direito internacional. E duas instituições deixam bem claro essa adoção do monismo kelseniano ou internacionalista. Sim, kelseniano ou internacionalista, depende do autor que a gente pesquisa, tá? É o direito comunitário e o direito vivente. Direito comunitário é o ordenamento jurídico vigente na União Europeia. Esse é o direito comunitário. O direito comunitário ele é formado por um conjunto de normas, inclusive normas internas, e dentro da sua competência, não é tudo, mas é dentro da sua competência, ele só não mexe nas cláusulas pétreas. Tá? Mas não é tudo. Por isso que meu orientador do doutorado, o professor Bruno Galindo, que foi professor aqui da ACES também, né? Hoje é professor lá do mestrado e doutorado da Federal, ele costuma dizer que o direito comunitário é um direito constitucional internacional. Ele não tem competência para tudo. Agora, nas áreas que ele regula, aí sim, ele vale, ele pode mexer até nas cláusulas, só não mexe nas cláusulas pétreas, entenderam? Por exemplo, regulamentos gerais de circulação de pessoas, de educação. Vocês sabem que um diploma emitido num país da União Europeia vale automaticamente em todos os outros. Outra instituição que mostra essa prevalência do monismo kelseniano no contexto da União Europeia é o direito vivente. Direito vivente, veio a expressão do italiano direito vivente, é a mesma coisa, né, tem um cognato aí, é uma vinculação jurisprudencial na área de direitos humanos. Então, uma jurisprudência de direitos humanos, também reparem que é em determinadas áreas, né, vale para o resto dos países da União Europeia automaticamente. Agora, é claro, não é tudo, né? Dentro daquilo que é competência. Sim, normas trabalhistas também, porque acho que vocês sabem que na União Europeia, se você é cidadão de um país, você pode trabalhar em outro país e não ser contado como estrangeiro para fins trabalhistas. Inclusive, por isso que muito jogador de futebol brasileiro, né, se naturaliza geralmente espanhol ou português. E vou dizer uma coisa para vocês que é pertinente à disciplina, mas, assim, é pertinente, mas não é desse ponto, né? É mais fácil um brasileiro se naturalizar espanhol do que português, porque a legislação espanhola dá direito a um prazo diferenciado para brasileiros se naturalizarem. A portuguesa não. Portuguesa não. Portuguesa dá para quem é de origem portuguesa. Se é brasileiro de origem portuguesa, beleza. Mas por ser brasileiro, percebo, por ser brasileiro, não. Você tem que provar que você tem origem portuguesa. E o Tribunal Constitucional de Portugal, inclusive, já decidiu que o fato de você ter um sobrenome português, digamos, Silva, Pereira, dois dos sobrenomes mais comuns do Brasil, isso não significa que você é necessariamente de origem portuguesa. Se você não comprovar, não. Então, realmente a maioria dos jogadores, ou portugueses ou espanhóis, né, inclusive acho que Ronaldo, aquele Roberto Carlos, jogador né, também é naturalizado espanhol. A Espanha dá expressamente, né? Ela coloca os países ibero-americanos, que eles chamam, né? Tem prazo, acho que 2 anos legal, pode ser, acho não, 2 anos, eu já li a lei espanhola. A ideia de Kelsen é a criação de um ordenamento jurídico extranacional, no qual o direito internacional esteja acima do direito interno, porque Kelsen é um kantiano, né? E como Kant, ele segue aquela ideia da paz perpétua, que inclusive é um livrinho bem pequenininho que eu tenho ali, essa parte de baixo, no qual Kant coloca que o direito interno deveria obedecer à legislação internacional por questões lógicas. Soberania e política.
Olha, gente, hoje em dia a soberania já não é mais um conceito absoluto. Por isso que muita gente de ciência política, e lembrando que eu fiz mestrado em ciência política, né, na UFPE, diz que, olha, quando a soberania foi pensada, era para ela ser absoluta, não existe nada acima dos estados soberanos. Porém, a soberania hoje é relativizada, por isso que muitos autores dizem, não existe mais soberania. Porém, por um lado, esse respeito a uma ordem internacional, isso aí permite, por exemplo, o crescimento da democracia, o respeito aos direitos humanos, então você tem parâmetros mínimos de obediência, né, que os estados têm que ter, e o Estado não pode mais fazer tudo o que quer no seu contexto. E aí gera implicações políticas. Essa relativização da soberania, para eu resumir, ela tem implicações positivas e negativas, e na minha avaliação, são mais positivas do que negativas. Para encerrar o assunto, as referências são as mesmas, né? O livro de Delban da Cioli, atualizado atualmente por Paulo Borba Casella, me desculpem. O livro do Mauzuoli, que é o melhor de todos esses, principalmente para esse assunto. E o livro do Rezec, Direito Internacional Público. No estudo dirigido, como vocês perceberam, basta clicar ali para completar a tarefa, viu? Que também foi outra coisa que alguns alunos me questionaram. Basta clicar ali para acessar aquele tópico para clicar num link. E também você só consegue acessar o link se você estiver logado no portal do aluno no Minha Biblioteca. Né? Senão você não consegue. Para completar a tarefa, tá? É para vocês saberem o lugar em que se encontra o assunto. Porém, eu recomendo a leitura. Mas, é claro, dá para completar a tarefa sem ler a leitura. Aí o Moodle registra quem acessou aquele tópico. Juliana disse que, provavelmente falando de Mauzuoli, né, didático o material dele, sim, e tem profundidade, porque percebam, no direito está cheio de gente didático que não tem profundidade. Né? Não tem profundidade. Muitos autores que você diz é o bam, mas você repara, o cara tem didática e não tem profundidade. Mauzuoli tem as duas coisas, porque geralmente no direito é assim, gente. Vocês já estão chegando no final do curso e reparem, geralmente os autores de direito ou têm didática ou têm profundidade. Mauzuoli junta as duas coisas, por isso que a gente diz que ele é bom. É difícil. É difícil juntar as duas coisas, né? Ter a didática e ter a profundidade. E ele faz esse resumo no comecinho de cada capítulo, que vocês podem acessar no QR Code. Isso aí já dá uma noção, porque ele coloca ali os pontos principais que você tem que focar na leitura. Carlos, acarreta. Mas, por outro lado, acarreta, sem dúvida, um risco de intervenção, e ocorrem intervenções, né, como a gente sabe. Inclusive do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Em relação aos países da União Europeia, eles sofreram bastante intervenções, principalmente os países mais pobres, né, da União Europeia, como Portugal e Grécia, né. Portugal hoje está bem, mas durante o tempo aí da crise, a União Europeia mandou eles cortarem um bocado de coisa, e a Grécia foi pior, a Grécia também, né, mas foi pior do que Portugal. Portugal deu uma melhorada, né, principalmente devido a... Pronto, uma coisa que ajudou Portugal foi o mercado imobiliário, que eles criaram normas de incentivo, inclusive dando visto. Muitos brasileiros que compravam um apartamento em Miami passaram a comprar em Portugal, porque o governo de Portugal começou a dar visto para brasileiro. Aí comprou brasileiro, angolano, né? Passaram a comprar imóveis em Portugal, etc. Aí Portugal deu E muita gente no Brasil, devido à qualidade de vida, que não sei se vocês sabem, Portugal é um dos países que tem melhor índice de segurança no mundo. Não sei se vocês já ouviram falar, existe um indicador de segurança. Acho que melhor do que Portugal, o indicador de segurança, só um país nórdico. Parece que a Nova Zelândia é um país nórdico. Mas sim, corre o risco de intervenção, sim. Sem dúvida. Aí é o lado negativo. Qual é o lado positivo que se tem? O lado positivo é que você tanto está amparado do ponto de vista, vamos dizer, econômico, a própria União Europeia, vamos dizer, garanta, nesse caso, desses países que eu estou falando,
quanto também, gente, o fato de que internamente você não pode fazer tudo o que você quer. Existe uma pressão muito grande. Então, por exemplo, pensem no caso do Brasil. Não vamos entrar na questão política. Por exemplo, as políticas ambientais do Brasil hoje sofrem uma pressão muito grande. Então, por exemplo, se o Brasil não respeitar um mínimo de questões ambientais, determinados países não vão querer comprar mais carne do Brasil, soja do Brasil, entendeu? O mercado fica restrito, porque diz, olha, eu não vou... Pronto, o acordo com a União Europeia do Mercosul está ameaçado por conta disso. Porque os europeus dizem, não vou querer comprar carne ou soja do Brasil, porque não estão respeitando práticas ambientais mínimas. Então, isso é uma relativização da soberania, entendeu? Por isso que sua pergunta é muito pertinente nesse sentido. Existe esse lado positivo, existe o lado negativo. Na minha opinião, e aí é uma avaliação minha, a relativização da soberania traz mais benefício do que prejuízo, mas prejuízo traz. Em relação a Pedro Lucas, sim, é por conta do tempo da Iberoamérica, da União Ibérica, né, que a Espanha dominava. Aliás, o Brasil só é grande devido à União Ibérica, né, porque aí o Brasil pôde se estender por áreas que eram da Espanha. Então, a União Ibérica foi boa para o Brasil. Os portugueses detestam, não sei o quê, né, mas foi bom para o Brasil. O Brasil aumentou seu território e muito, né, às custas da União Ibérica. E, sim, aí a legislação espanhola tem essa questão. Eles colocam isso, claro, na lei de nacionalidade, que na Espanha é uma lei complementar. Em Portugal também, né? É uma lei complementar. Portugal, eles têm a lei de nacionalidade, inclusive tem aquela questão dos judeus, mas não é só sobrenome não, viu, gente? Tem uma porção de coisinhas, o sobrenome é só um começo. Porque, por exemplo, basta dizer que Silva também é sobrenome de judeu português. Que nem diz o Matuto, basta isso, você dizer. Existem outras coisas que você pode complementar, exame de DNA, dar uma busca lá em Portugal mesmo, hoje tem escritórios, né? Tem muitos escritórios que estão em busca, inclusive eu estou querendo fazer para mim também, né, quando eu tiver mais um dinheirinho, porque o euro agora está muito difícil, o euro acho que está quase R$ 7, então tem isso. Tem várias provas para você juntar para provar que é descendente de Deus português, apesar que até hoje, todos os nordestinos que eu conheço que fizeram exame de DNA, mostra que tem DNA ou moro, que é árabe, ou judeu. Eu não conheço nenhum que tenha feito DNA, para não mostrar pelo menos uma das coisas, quando não as duas coisas. Viu? Então, já é um começo de prova, você pegar um exame de DNA daqueles. E aqui no Nordeste é a área que mais tem. Quase todo mundo é. Pronto. Quem mais vocês têm do ponto 2 de perguntas? Pronto, o ponto 2, semana que vem, me lembrem que ainda não terminou o prazo de entrega do exercício, e aí algumas pessoas, para não dar spoiler, o ponto 2 é muito importante. Então, eu coloquei o trecho de constituições ou de legislação de alguns países, para que vocês analisem se adota a teoria do monismo ou do dualismo, porque eu vou explorar mais ou menos aquilo na prova de vocês, é mais ou menos aquilo que eu quero, porém a prova é subjetiva, né? Seja em que contexto seja fazendo da instituição ou fazendo através do Moodle, enfim. Então, dê uma olhadinha no exercício de fixação do ponto 2. Semana que vem eu dou uma corrigida com vocês, até para vocês ficarem cientes na hora da gente fazer a prova. Porque a prova eu vou colocar também um trecho de uma Constituição de um país, ou da legislação, e vocês vão ter que comentar. A maioria é Constituição. No caso da Austrália, acho que eu coloquei uma informação tirada do próprio site do governo australiano, porque a Austrália adota o Common Law, e na Constituição australiana não especifica a questão da vigência dos tratados. Provavelmente não. É norma costumeira jurisprudencial. Provavelmente. Não, porque o sistema jurídico do Common Law, ele dá prevalência à jurisprudência. E aos costumes, né, como alguns de vocês sabem. Então, a Austrália é como law. Eles têm Constituição escrita, né, diferente do Reino Unido, porém, na Constituição australiana não especifica
o valor dos tratados. Então, mas o governo australiano, eles têm um tópico ali bem claro, quem fala inglês, dá para ler sem nem a minha tradução. Né? Pronto, gente, mais alguma coisa do ponto 2? Podemos partir para o ponto 3. Sobre a Austrália, um detalhe para quem quer emigrar, né? É um dos países hoje que tem uma melhor opção para você emigrar, um país de boas oportunidades. Inclusive, a gente tem alunos nossos aqui da SES que estão na Austrália hoje. É principalmente gente de RI, a gente tem. Que é um país realmente que tem boas oportunidades e tal. Que às vezes as pessoas me perguntam aquilo que o Pedro estava falando, o Canadá também. Sim, Pedro, o Canadá também. Eu tenho vários, tenho alunos orientandos, muita gente aqui que era da SES, não só de RI, direito também, foi para o Canadá. Não é um lugar que tem uma área muito boa de trabalho para quem vai trabalhar no direito, e é um pouquinho complicado lá, porque o sistema jurídico também é outro, porém é um país que também tem oportunidades. Agora, coisa assim, em relação ao Canadá é o frio, né? Mas também é um país que tem boas oportunidades de imigração para quem quer começar novo. Então, também, são dois países que têm. E o Canadá ainda é um pouquinho melhor o sistema migratório, é um dos melhores que a gente viu. Não, Vitória, não é tão fácil, eles têm critérios, mas hoje em dia todos os países têm critério. Porém, dentro dos que têm critério, eles têm critérios que, vamos dizer assim, sejam bons, entendeu? É isso que eu estou falando. Realmente não. Hoje em dia não tem lugar assim fácil que nem era no século, até o começo do século XX, né? Não, venha, venha. A Argentina, por exemplo, que foi um dos países que mais receberam imigrantes no mundo, a Constituição argentina facilitava o recebimento de imigração. Não sei se vocês sabem disso. A Argentina recebeu aproximadamente o mesmo número de imigrantes que o Brasil, 4 a 5 milhões de imigrantes, né? O Brasil também recebeu 4 a 5 milhões de escravos africanos, né? E 4 a 5 milhões de imigrantes. Porém, a Argentina colocava isso na Constituição, que era política, e outra, definia que eram europeus. No caso do Brasil, não era assim descarado, né? Mas eles só autorizaram a imigração asiática no começo do século XX, que os japoneses chegaram no Brasil a partir de 1908, antes não permitiam. Porque no caso do Brasil, eles deram a prioridade primeiro para os europeus, depois sírios libaneses, né, árabes, a comunidade, uma das maiores do mundo é no Brasil, se não for a maior. Desculpa aqui, epa, bati aqui. Pronto, então vamos para o ponto 3, né? Ninguém tem mais comentários, então vamos para o ponto 3. O ponto 3, pessoal, é um ponto pequeno, como vocês vão ver, né? Vou passar para vocês agora. Ele não é obrigatório cair na prova, tá? Vocês podem escolher. Inclusive, eu vou deixar uma enquete para que vocês escolham quais são mais 2 pontos para cair na prova de vocês. Porque é o seguinte, a prova de vocês vai ter 5 questões. Tem uma desse ponto 2 e 2 do 4, e o 4 é o maior ponto. Tá? Então, tem uma questão do ponto 2 e 2 questões do ponto 4. O resto tem que escolher mais 2 pontos para cair na prova. E aí eu vou deixar para que vocês escolham. Pode ser qualquer ponto que você escolher. Inclusive esse 3, o 1, que é o parte histórico. O pessoal não gosta muito de escolher o ponto 1, não. Que é muito histórico e não sei o quê. Então vamos lá. Lembrando que quando eu estou apresentando, vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, mas de preferência perguntem no áudio, porque eu não consigo ver, né, durante a apresentação. Ou então esperem para eu voltar, que depois, quando eu termino, eu sempre volto para olhar o chat. Aí eu dou uma olhadinha. Então, ponto 3, gente, fontes do direito internacional público. Nesse ponto 3, a gente vai ver
a classificação das fontes, do direito internacional público, né? Então, começando aqui, lembrando que o direito tem dois tipos de fontes. As fontes materiais, e o que seria a fonte material do direito? É um fato social que enseja a criação de uma norma jurídica. Exemplo, acidentes no trânsito são as fontes materiais da chamada lei seca, né? Então, é um fato social que gerou a criação de uma norma, nesse caso, a lei seca no trânsito no Brasil, né? Então, fonte material é um fato social que leva à criação de uma norma. Já a fonte formal, por sua vez, é a própria lei, é a norma jurídica em si mesmo. Então, essas são as fontes formais. Quando fala lei, é no sentido amplo, né? Geral. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça, pessoal, ele estabelece um rol de fontes, porém, como inclusive o Mausoli fala isso no videozinho de introdução a esse capítulo, esse rol não é exaustivo, ele é exemplificativo. Ou seja, existem outras fontes do direito internacional público, além daquelas que são estabelecidas pela Corte Internacional de Justiça de Haia. A Corte Internacional de Justiça de Haia, nesse ano, ela completa 100 anos de funcionamento, né? Ela hoje é o órgão judiciário da ONU e ela funciona em Haia, que é uma cidade dos Países Baixos, né? A capital jurídica dos Países Baixos, ou como a gente chama Holanda. Apesar que o nome Holanda é tão impreciso quanto chamar o Reino Unido de Inglaterra, né? Holanda é só uma parte do país, existem outras. Então, o nome correto é Países Baixos. Inclusive, o próprio governo dos Países Baixos estava fazendo uma campanha para que as pessoas não chamassem mais de Holanda, não, porque Holanda é só uma parte. Inglaterra hoje já está bem na cabeça, né? Então, as pessoas já, não, é o Reino Unido, por exemplo. Semestre passado, a gente fez um trabalho no projeto de extensão com o cônsul britânico em Recife, então ele é cônsul do Reino Unido, né? Ele não é cônsul da Inglaterra, apesar que o próprio, como ele é inglês também, né, ele é natural da Inglaterra, aí ele coloca o Instagram dele, vocês podem seguir, tem muitas dicas importantes. Por sinal, está aberto, aliás, está aberto não, vai abrir amanhã, uma bolsa de inscrição para a bolsa de estudo em mestrado do programa oficial do governo do Reino Unido. Então, acompanhe o Instagram, tem inglês pernambucano, ele está postando muitas informações, inclusive acho que ele tem interesse de que o maior número de pessoas possíveis da área do consulado, né, dele ingressem. Então, eu sei que alguns de vocês gostam de estudar, e aí é para 2021, né, você se candidata agora, mas é para 2021. Então, são bolsas de mestrado, e dê uma olhadinha em inglês pernambucano, tem no Instagram. E também podem curtir o site da embaixada e do próprio programa, que é Chevening. Bem, no Estatuto da Corte Nacional de Justiça, as principais fontes são os tratados, os costumes e os princípios gerais de direito. Pessoal, essas três fontes têm o mesmo valor jurídico, tá? Elas valem igualmente. Então, tratado, que é a norma escrita internacional, a gente vai estudar tratado. Talvez acho que vai dar para a gente começar hoje. Se não, semana que vem, mais ou menos 2 semanas de só tratados. Os costumes, que é a prática jurídica reiterada. Percebam que no direito nacional, os costumes são fontes meramente auxiliares. No direito internacional público estão entre os principais. Daqui a pouco a gente explica melhor por quê. E os princípios gerais de direito também. Princípios gerais de direito são aqueles mesmos princípios que vocês estudaram desde o começo do curso e que tiveram origem no direito romano, como, por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio do pacta sunt servanda, são princípios gerais de direito, né? O princípio do contraditório. Então, reparem que essas três fontes têm o mesmo valor jurídico, uma não é maior do que a outra. Meios auxiliares, a jurisprudência e a doutrina. Aí estariam abaixo dos principais. Jurisprudência, nesse caso, é a jurisprudência dos tribunais internacionais, né? Existem outros além da Corte Internacional de Justiça,
Existem até alguns setoriais, como, por exemplo, a Corte do Mar, o Tribunal do Mar, que chamam, né? Então, é a jurisprudência dos tribunais internacionais. Eu digo isso porque no direito privado, tem a jurisprudência interna vale como fonte. Percebam que a jurisprudência que é referida aqui é a jurisprudência de tribunais internacionais, não é de seu STF, né? Que vale somente no contexto do Brasil. E a doutrina, que é a obra dos principais autores e que nessa área preferem chamar de literatura. Mas literatura e doutrina é a mesma coisa, tá? Em certas circunstâncias, a equidade. E o que é que seria o julgamento por equidade, né? Equidade é um julgamento com base no critério geral de justiça. Esse é o julgamento por equidade. Então, gente, no julgamento por equidade, o mais famoso é aquele julgamento salomônico, né, que vem da Bíblia, no qual duas mães disputam a criança, chega lá na presença do rei Salomão, Salomão manda dividir a criança, né, para que a mãe se manifeste, diga, não, fique com a outra, eu prefiro ver meu filho com outra mulher do que morto. Mas nem todo julgamento por equidade é dividir no meio a meio, que a gente chama isso de julgamento salomônico por conta da história da Bíblia, né? Esse julgamento por equidade pode procurar equilibrar as partes. Porém, o julgamento por equidade ele só ocorre se não houver outra forma de resolver o problema, tá? Se não houver outra forma de resolver o problema, aí se procura equidade. E as partes da lide precisam concordar expressamente. As duas partes em conflito precisam concordar expressamente com o julgamento por equidade, senão não é julgado. Tem um caso que os vários autores mencionam, mas é um pouquinho antigo, e eu não consegui baixar para ver o detalhe, mas eu sei que é mencionado esse caso, que é o chamado a Guerra do Bacalhau, que foi uma disputa pela pesca de bacalhau no Mar do Norte entre o Reino Unido e a Noruega. Que eu não sei se vocês já ouviram falar, o bacalhau é um peixe que só dá em águas extremamente frias, né? O maior produtor mundial não é Portugal, como muita gente pensa. Inclusive, Portugal, na costa portuguesa, não dá bacalhau. Os portugueses compram hoje na Noruega. Antigamente, eles iam pescar perto do Ártico, que ele só dá em água gelada mesmo, né? E aí houve essa disputa entre o Reino Unido e a Noruega. O Reino Unido também consome muito bacalhau, que eles chamam codfish, e que eles usam no prato típico britânico, que eu não sei se vocês sabem, é o chamado fish and chips, que é peixe. Pronto, o feijão com arroz com britânico, a comida típica deles é peixe com batata frita. E para beber, um canecão de cerveja desse tamanho, que é chamado pint, né? De cerveja. Que acho que vocês já viram. O professor, essa Sim, disputa foi aquela questão que foi no de águas internacionais para saber quem tinha o direito de pescar exatamente. naquele território e foi Exatamente. na Corte Internacional de Justiça. Isso, foi. Agora, é um pouco antigo e eu nunca achei a jurisprudência. Eu já procurei, eu acho que não está digitalizada, pelo menos quando eu olhei, não estava digitalizada. O senhor já olhou no site da Corte Internacional de Justiça? Já não olhei, eu olhei ano passado, não olhei esse ano. Eu não lembro se eu vi lá ou se eu vi no intercâmbio, mas eu vi. Eu lembro de ter visto. Foi, né? Você ouviu falar desse caso da Guerra do Bacalhau. Uhum. Assim, eles referem o caso, os livros referem, mas eu sou doido para pegar a jurisprudência. Sou doido para pegar a jurisprudência da decisão. E nunca achei a jurisprudência. Se eu conseguir achar, eu mando para o senhor. Procure, porque eu sou doidinho, até por curiosidade. Primeiro que eu gosto de bacalhau, né? E também a história é engraçada. Não, sério, meu prato preferido é bacalhau. Não... Todo mundo gosta, só que é caro pra caramba, porque vem da Noruega mesmo, professor. Não, é caro, muito caro. É Muito um caro. luxo. É um luxo pra gente. Professor, boa noite. Boa noite. Eu só queria voltar um pouquinho à questão da equidade, porque é um princípio realmente fundamental. Eu quero saber, assim, eu escutei muito, assim, nos primeiros anos do curso, tratar, se tem a ver a equidade com tratar iguais como iguais, diferentes como diferentes. Qual
a leitura que o senhor faz disso. Aí é o seguinte, é outra perspectiva, né? Essa questão do tratamento de iguais, aí é um princípio geral de direito, mas a equidade aqui a gente está falando num caso concreto, que não tem um princípio, que é você tentar equilibrar as partes, e nesse sentido a sua pergunta é muito pertinente, dentro de um caso concreto que você não tenha princípio para resolver, você não tem tratado, você não tem costumes. Sei. Ao pé da letra, equidade, tratar iguais, me perdi agora. Dar oportunidades iguais às pessoas diferentes, entendeu? A questão do equilíbrio. Tem a ver também com justiça social, eu acredito que é mais por esse viés. Também, e nesse caso aqui, é de tentar equilibrar as partes em conflito mesmo, como, por exemplo, nessa questão de pesca do bacalhau. Não tinha tratado, não tinha costume, e eles tiveram que resolver. Não sei se eles dividiram a área de pesca, que é pescada em águas internacionais, né? Não sei exatamente. Por isso que eu sou doido para pegar essa jurisprudência. Todos os autores falam, aí que nem Pedro lembrou, inclusive ele viu lá na Espanha mencionarem, mas quando você procura jurisprudência, que eu acho que é dos anos 60 ou 70, aí você não consegue analisar, não consegue ver a decisão para ver como é que eles dividiram a área de pesca, né? Pedro também perguntou aqui sobre a questão do ETIAS, se vai ter efetividade no combate à migração ilegal e terrorista. Não, Pedro, eu acredito que não. Acredito que é só mais uma burocracia e dentro daquele populismo de políticas públicas até um pouco xenofóbicas. Tá certo, o valor não é nenhuma fortuna, são 7 euros. O ETIAS, para quem não sabe, é uma autorização prévia para você ingressar na União Europeia. É um cadastro que você faz no site, você paga uma taxinha para visitar os países, a taxa é de 7 euros, que hoje em dia dá menos de 40 reais, menos de 7, eita, acho que não dá mais menos de 40 reais, não, dá menos de 50. Oh, meu Deus, o real deu uma... Né? O real deu-lhe uma desvalorizada do tamanho. Sim, é uma taxa que você paga, menos de 50 reais. Você tem que fazer esse cadastro prévio, mesmo aquelas pessoas que não precisam de visto, como, por exemplo, nós brasileiros não precisamos de visto prévio para permanecer até 90 dias na zona de cheguem. Mas todo mundo, mesmo os que não precisam, como a gente, os americanos, né, os argentinos, australianos, não precisam também de visto prévio para ingressar no espaço europeu, e vai ter que fazer esse cadastro prévio. Mas aí você pergunta, por exemplo, terrorista e imigrante ilegal, eles iriam entrar com o passaporte? Eles não têm licença, a pessoa não tem uma taxa na cabeça dizendo sou terrorista, não tem. E Não tem essas logomarca. pessoas entram através de meios que não são legais. Claro, pode ser um passaporte falsificado, etc., mas cadastro de passaporte falsificado emite a taxa. Exato. Eu acho que isso é só uma burocracia, entendeu? E, para mim, é uma desnecessidade. Claro, aí vão dizer, não, mas o valor vale, parece que vale, não sei se Pedro sabe quantos anos vale. Você faz o cadastro uma vez e fica válido. Sim, mas você já consta a sua informação que você passa. Por exemplo, eu já fui 5 vezes à Europa. A primeira vez que eu fui, me deram o baculejo completo. Pediram para ver tudo. Pediram para ver seguro, pediram para ver passagem de volta, me pediram para ver voucher de hotel. Isso em 2007, né? Isso em 2007. Primeira vez que eu fui para a Europa. Depois de lá para cá, eu já fui mais 4 vezes, né? Primeira vez foi o baculejo completo. Olharam tudo, 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 tudo. Depois, como viram que eu não fiquei lavando prato, e com certeza o sistema europeu registrou a minha presença lá, e viram, olha, esse camarada aqui vem de 2 e 3 anos, fica uns 15 dias aqui, mais ou menos, né? E volta para o país dele. Beleza. Então, dessas outras vezes que eu tenho ido à Europa, e ia esse ano, inclusive estava com a passagem comprada, viu? Tem que até ver, porque outra coisa, eu nem sei se eu vou mais ano que vem, porque o congresso que eu ia foi transferido para o ano que vem, mas com o euro do jeito que está, ixi Maria, chega a dar um arrepio,
Ninguém sabe se vai baixar. Eu estava imaginando o euro estar 4 e pouco, menos de 5, agora com 6, 7 reais o euro é complicado. Sei, né? Principalmente nesse Realmente. contexto que a gente está vendo de contingência, né? Apesar que o ET só vai só vai começar a valer para a gente brasileiro, não sei se para os outros países também, professor, mas só no final de 2022. Não sei Só, se né? se adiaram, se prolongaram, na verdade, por conta da Aham. pandemia, mas tem a validade de 3 anos também, se eu não me engano. Foi o que eu li. Eu estava esquecido quantos anos, mas eu sabia que era um prazo assim, que você valia. São 3, eu acho. Então, eu acho que é só uma burocracia, Pedro. Só uma burocracia. Para mim, isso nem impede terrorista circular e muito menos imigrante ilegal. E outra, no El País, antes da gente voltar aqui, mas só para falar para vocês, no jornal El País, vale muito a pena ler o El País Brasil, viu? Está em português. Tem uma entrevista, acho que foi semana passada, do ministro do exterior da União Europeia, que é um espanhol, né? Um catalão. Ele é da Catalunha, por sinal. E ele estava falando da questão, por exemplo, dos imigrantes. O que segura imigrante ilegal hoje para não invadir a Europa? Sabe o que é? A União Europeia forra a Turquia de dinheiro. Forra a Turquia de dinheiro. E tome-lhe dinheiro. Para que os turcos segurem os refugiados sírios, principalmente. Na Turquia, acho que tem 3 milhões de refugiados sírios. E agora mais com essa reforma constitucional que está tendo lá, né? O atual presidente Sim, trazendo cada vez mais o o islamismo, né? Porque a isso, Turquia era um Estado laico. exatamente. A Turquia era um Estado laico, era um dos poucos Estados muçulmanos laicos, né? Realmente, né? Então, aí os europeus estão forrando a Turquia de dinheiro. O próprio ele mesmo fala, se vocês lerem a entrevista no É o País Brasil, é o País Brasil, viu? Vale muito a pena ler. Em português está lá, ele diz bem claro, não, a gente dá dinheiro à Turquia para que ela segure. Aí ele pergunta, os europeus querem receber? Aí, não, porque vocês estão passando dinheiro para a ditadura de Erdogan, né, presidente da Turquia, que é um autoritário, não sei o que, diz, pronto, vocês querem receber, os europeus querem receber? Não. Então, continue passando dinheiro para a Turquia, para segurar. Sim, gente, mas vamos voltar aqui, né? Pronto. A gente tinha falado da equidade, explicou o que é, né? Outras fontes são atos unilaterais e decisões das organizações internacionais. Bem, pessoal, ato unilateral é a decisão de um Estado que gera repercussão internacional. Por exemplo, já que a gente estava falando desse tema, a concessão de visto é um ato unilateral. O reconhecimento de um Estado como unidade soberana também é um ato unilateral. Decisões de organizações internacionais também são outras fontes do direito internacional público que não, essas duas fontes que a gente falou, os atos unilaterais e as decisões das organizações, elas não estão no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, porém, são juridicamente válidas, tá certo? Elas são juridicamente válidas. Porque, como eu disse, o rol do Estatuto da Corte Internacional de Justiça não é taxativo, ele é só exemplificativo. Decisões de organizações internacionais valem somente para os estados que são membros das organizações internacionais e para ninguém mais, né? O valor dessas decisões varia de acordo com o país. Na União Europeia, que a gente estava falando bastante da União Europeia, as decisões têm um peso muito maior do que, por exemplo, na OMS. Na OMS, as decisões basicamente são recomendações que o Estado cumpre se o Estado quiser, e praticamente não há mecanismo, seja na Constituição da OMS, inclusive eu estou fazendo um artigo sobre isso, vou ver se eu tenho até o dia 14 para fazer, para mandar. Para mandar o artigo, né? E na Constituição da OMS, no Regulamento Sanitário Internacional, praticamente não tem sanção e não tem mecanismo para obrigar um Estado a adotar uma medida. Então, juridicamente, as decisões da OMS, que é a Organização Internacional, valem como recomendações, entendeu? Não tem mecanismo de você
responsabilizar o Estado que não tem adotado aquelas medidas. Claro, estabelece ali que a Corte Internacional de Justiça ela deve decidir as questões, né, que são objetos da OMS. Então, por exemplo, a OMS pode abrir um processo contra um Estado na Corte Internacional de Justiça, né, mas fora isso, nada, e não ocorreu, inclusive agora nessa pandemia. A importância do costume no direito internacional, voltando um pouquinho. Não existe hierarquia com tratados. Costumes, para o direito internacional público, vale tanto quanto os tratados. Por que isso? Porque o direito internacional positivo começou com a codificação dos costumes empreendidas nos séculos XIX e XX, né? Um exemplo disso que a gente tem é o Reglement de Viena, o regulamento, né, Reglement em francês, 1815, que foi a primeira vez que normas de serviço diplomático foram positivadas, e mesmo assim no contexto europeu, porque no contexto internacional, essas normas só foram positivadas a partir da década de 1960. Então, ainda o direito internacional público, ele ainda não está totalmente positivado, ainda tem muita norma costumeira. Essas normas mesmo de serviço diplomático, gente, é uma coisa costumeira que se originou na antiguidade, no Egito Antigo, na Mesopotâmia, mas que só foram positivadas há pouquíssimo tempo. E o costume ainda é muito importante. Por exemplo, pense em responsabilidade internacional, que é um assunto que eu estava falando agora e que cada vez eu tenho estudado mais. Existe um projeto de Código de Responsabilidade Internacional, existe um projeto de Código de Responsabilidade Internacional na ONU, mas que nunca foi aprovado, porém ele acaba sendo seguido a título de costume, já que ele sintetiza normas costumeiras. Elementos do costume, né? Quais são os elementos que compõem um costume para ser considerado juridicamente? Primeiro, o elemento é o material, a prática reiterada, ou seja, é o mais óbvio, né? Uma questão é um costume, um ato é um costume se ele for praticado reiteradamente. Porém, existe aí o problema da indução. Quantas vezes um ato tem que ser praticado para se considerar um costume jurídico? Ninguém sabe. Quanto mais, melhor. O outro elemento é o elemento subjetivo, que é a opinião iuris, que é a opinião dos juristas de que o procedimento deve ser correto, justo, bom direito. Nesse caso, gente, é o reconhecimento, principalmente doutrinário, né, de que aquele ato é um costume. Eu chamo a atenção que uma prática costumeira pode, às vezes, ser reconhecida numa região e em outras não. Um exemplo disso é o asilo diplomático, que é um costume que se originou aqui na América Latina. Asilo diplomático é quando uma pessoa que é perseguida politicamente se esconde na embaixada de um país. Isso é um costume jurídico que começou aqui na América Latina. Aliás, não é que começou na América Latina, mas foi na América Latina que ele mais se difundiu, vamos dizer assim. Hoje é positivado através de, principalmente, tratados no âmbito do continente americano, né? Porque somente quase todos os países da América Latina passaram por ditaduras, quase todos, não, se não todos, né? Pouquíssimos países assim não foram ditaduras durante o século XX, como a Costa Rica. Costa Rica, acho que foi no século XIX. Inclusive, é uma das democracias mais sólidas do mundo, porque a gente sabe disso, né? Que na América Latina, você tem 3 democracias plenas, que são aqueles países, o resto é democracia falha. O Brasil é democracia falha, mas não se preocupe não, que os Estados Unidos também é democracia falha, ou seja, é uma democracia, mas tem seus problemas. Democracia plena no mundo só tem umas 20, aproximadamente 20. Aqui na América Latina tem 3, Costa Rica, Uruguai, e alguns autores colocam o Chile também. O resto é falha. Porque não existe nenhum país que é 100% democrático, entenderam, gente? Existem níveis e níveis de democracia. Do mesmo jeito que você pode ter ditaduras que são menos acirradas do que outra. Eu não gosto do termo branda, mas menos acirradas do que outra.
Por exemplo, a Coreia do Norte é uma ditadura muito mais fechada do que, por exemplo, a China ou que Cuba. Mas são três ditaduras, indubitavelmente. Ou a Arábia Saudita é muito mais fechada do que o Irã, por exemplo. O costume é difícil provar, ele depende dos atos estatais, né? Então, por isso que há uma tendência de você, durante o século, principalmente o século passado e o retrasado, de codificar esse costume, né? E o direito internacional público, como eu disse, ele ainda não completou o seu processo de codificação. Pronto, uma prova que é assim... Oi, pode perguntar. Posso? Veja só, voltando um pouquinho aos costumes, alguns países, geralmente eu vejo isso em filmes, e já vi em histórias reais, baseadas em fatos, que garotas são vendidas ou trocadas, menor puber, impúber, mas quanto mais jovem, mais elas são lançadas na mão de homens mais velhos, e isso lá é um costume. Aqui, a gente tem uma garota que foi estuprada durante anos e tudo que repercutiu na mídia. E a gente vê que ainda tem pessoas que aqui isso não é costume, é crime mesmo. Mas ainda tem pessoas que defendem esse tipo de atitude e quer levar uma gravidez de uma criança de 10 anos que não tem menor estrutura biologicamente falando, fisicamente e emocional, né? Eu queria, com relação aos costumes aqui, isso é crime. Mas em outros países isso é cultural, vamos dizer assim. Não é costumeiro, é cultural. Não é isso, professor? Só que nesse caso aqui, aí eu vou dizer o seguinte: o costume que você está falando só vale dentro daquele país, entendeu? Porque Sim, na ordem sim. jurídica internacional, essa questão de tráfico de crianças, enfim, isso existe em tratados, como a Convenção de Palermo, sobre isso, aí hoje é positivado, tá? É positivado. Então, na ordem jurídica internacional, essa questão principalmente de crianças, das mulheres, né, tráfico de crianças e de mulheres, hoje em dia tem normas internacionais positivadas no âmbito internacional. E já não respeita, entender o costume de cada país. O costume do país, nesse caso, ele só vale internamente. Porque aí você já tem a norma internacional. Entendeu? Entendi. Entendi, Agora, por professor. exemplo, voltando aqui um pouquinho em relação ao costume, no Reino Unido, percebam que o asilo diplomático não tem o mesmo peso que tem aqui na América Latina. Teve o caso do Julian Assange, que ele vazou informações do governo americano no site Wikileaks. Ele ficou na embaixada do Equador em Londres. O governo britânico nunca deu autorização para ele sair da embaixada, pegar um avião e ir para o Equador, que ele estava na embaixada do Equador. Quando entrou um presidente do Equador que não ia mais com a cara dele, mandou a polícia inglesa buscá-lo. Por quê? Porque o Reino Unido não aceita o costume do asilo diplomático, enquanto que é um costume típico aqui da América Latina, que inclusive já ocorreu no Brasil. Há poucos anos teve aquele caso Zelaya, que talvez alguns de vocês se lembrem que foi em Honduras, o ex-presidente ficou alguns meses na Embaixada do Brasil em Honduras, né? Mas é uma prática costumeira latino-americana. Dentro do contexto europeu, eles não têm o mesmo respeito por esse asilo A diplomático. mesma validação, né? O mesmo. Não Não tem a tem. mesma validação. Entendi, Agora, em professor. relação à questão das crianças que a gente está falando, hoje em dia não é mais questão de costume, porque hoje em dia tem os tratados que protegem, né? E a maioria dos países do mundo ratificaram esses tratados. Então, esse Mas costume, o senhor acredita, assim, o senhor entende que isso ainda é uma prática, né? e infelizmente que ocorre, apesar de ser uma prática ilegal hoje na ordem jurídica internacional, né? Uhum. Mas ocorre muito. Mesmo naqueles países que ratificaram os tratados, não só o Brasil, os próprios países europeus também, né? Infelizmente ocorre. Mas assim, Principalmente é na ilegal. África. Na África é uma coisa gritante, assim, escandalosa. Eu acho que de cortar a genitália da mulher, de
Sim, mutilação feminina, Exatamente, tem, eu estou esquecida do nome do país, eu estou realmente esquecida, mas eu li um artigo sobre isso aí é cruel, de matar, no Islã eles seguem também o costume do Corão, e o Alcorão diz que a mulher que trai, até assim, ela não é questão de ser machista ou feminista, ou seja lá qual for extremista, mas que é uma Uhum, questão humana. A mulher é enterrada até o pescoço e é um ritual meio que selvagem, ainda existe. Mulheres que morrem apedradas lá por supostamente ter traído o marido que já está morto. Teve até uma repercussão aqui, uma época que Lula era presidente, e eu acompanhei, que a mulher pediu asilo político aqui no Brasil e foi negado. Infelizmente, eu não sei onde foi essa mulher, onde essa mulher jaz, mas é questão dos costumes mesmo. Embora existam os tratados internacionais, isso ainda ocorre com bastante frequência. infelizmente. Professor, Pois não, pode perguntar. qual a característica ou quais as características que vai definir se um país ele tem a democracia plena ou não? Vamos se eu situar aí. Ah, perfeito. Aí a ciência política ela tem alguns indicadores. Existem alguns indicadores que são trabalhados. Se vocês quiserem, eu posso colocar aqui para vocês lerem. Para você criar um ranking de democracia plena, para você criar um ranking disso, você precisa trabalhar alguns. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque aí eu já mostro para vocês quais são os critérios. Mas, por exemplo, o ranking mais conhecido é o da revista The Economist, que é uma revista britânica, e que alguns de vocês já ouviram falar, com certeza. Aí lá eles explicam qual é o critério. Para cada critério é estabelecido uma nota, e aí você faz uma equação e consegue. A gente que é de ciência política, a gente faz esse tipo de classificação de forma muito corriqueira, entendeu? Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu criei, que foi direito, mas como eu fiz ciência política, eu criei para medir justiça e transição, não é? Então, são os critérios que aí variam por índice. Deixa eu ver aqui quais são os critérios. Que aí eu posso colocar para vocês darem uma olhada, né? Não, deixa eu olhar aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas eles medem várias questões. Pronto, o índice 2019 saiu em janeiro. Eles sempre me mandam porque você faz o cadastro na revista The Economist, eles mandam de graça para vocês o estudo com todos os países. Pronto, eu vou mostrar a vocês aqui, deixa eu olhar aqui, só rapidinho antes da gente, que esse assunto também interessa. Professor, encontrei a sentença. Encontrou? Mande para mim, Pedro, mande, que eu quero ler essa sentença. Ok. Pronto, eu vou mostrar para vocês aqui. Cadê agora? Vamos ver se ele vai. Acho que não está indo, não. Agora foi, né? Vocês estão vendo um mapa? Caso vocês não estejam vendo, me avisem. Sim, dá para ver. Essas democracia plena são essas que estão em verde escuro e em verde médio, como aqui o Canadá, né? Alguns países europeus. Então, por exemplo, Canadá, Portugal, França, Reino Unido, os países nórdicos aqui onde eu estou passando o cursor, Austrália. Em seguida, vem as democracias falhas, como é o caso do Brasil, que já está no verdinho mais claro. Percebam aqui na América Latina, o Uruguai, o Chile e a Costa Rica aqui. O resto fica no critério de democracia falha, né?
E regimes híbridos são aqueles que misturam características de democracia com de regimes autoritários. Aí está nessa faixa de cor. Já os regimes autoritários, nessas outras cores aqui de baixo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a Venezuela, a Cuba, né? A China. Então, aí são regimes considerados autoritários. Agora, notem, por exemplo, uma Itália da vida é uma democracia falha, os Estados Unidos também, o México, o Brasil, a Argentina, a África do Sul, Índia também. Então, vamos ver aqui os critérios eles colocam. Cadê os critérios? Então, a primeira... pronto! Aqui tem um ranking. O país mais democrático do mundo é a Noruega, seguido pela Islândia, Suécia, Nova Zelândia. Finlândia, Irlanda, Dinamarca, Canadá, Austrália, Suíça, Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha, Reino Unido, Uruguai, Áustria, Espanha, Maurício, Costa Rica, França, Chile e Portugal. São essas as democracias plenas. Aí as democracias falhas, né? Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Malta, aí Barará. Querem ver o Brasil, né? O Brasil está nas democracias falhas. E é mesmo, né? O Brasil está aqui, ó, no ranking 52. A Argentina é uma democracia falha, mas fica em 48, o Brasil fica em 52ª posição, né? Pessoal, e aqui estão alguns dos critérios, ó. Processo eleitoral e pluralismo, aí tem a nota de cada país. Funcionamento do governo, perceba que no Brasil o funcionamento do governo eles colocaram a nota bem baixa. Processo eleitoral e pluralismo eles até colocaram muito. Participação política no Brasil, aqui não foi boa. Essa participação política também entra a questão das mulheres. Cultura política no Brasil, 5, é meio. Liberdades civis, até que o Brasil foi bem. Então, esse ranking é feito pela soma de vários critérios, e aí várias pessoas avaliam, né, para eles conseguirem tirar essa média. Olhem, por exemplo, a questão da participação política na Noruega, nota 10, né, onde o Brasil só está a nota... Foi a nota 5 que a gente olhou aqui? Foi. Não, 6,1 na participação política. Cultura política do Brasil é que é 5, né? Mas a cultura política norueguesa é nota 10 também. Aí entenderam? Então, quem quiser fazer... quem quiser dar uma olhadinha, deixa eu mandar para vocês aí o link, vocês podem olhar no chat para vocês verem essa questão do ranking de democracia. Todo ano eles atualizam. Então, dá uma olhadinha no chat. Está em inglês, você faz o cadastro no site e eles mandam para você de graça, viu? Não precisa pagar nada, não. Mas obrigado, isso é feito por cientistas políticos. Então, deu para ficar claro quais são os critérios, né? Participação política, cultura, etc. Então, vamos voltar aqui para ver se a gente dá a terminada no ponto 3, né? Outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês é que no Brasil gerou o mito de que ciência política trabalha somente discussões sobre marxismo. De jeito nenhum, gente. Ciência política hoje, a escola dominante é americana. A gente trabalha muito com análise de dados, fazer rankings, entendeu? Esse tipo de coisa é o que a gente mais trabalha. Por exemplo, se a pessoa não souber pelo menos o inglês instrumental para leitura, a pessoa não consegue estudar um mestrado de ciência política, porque tem disciplinas que todos os assuntos são em inglês, porque hoje a escola dominante da ciência política é americana. E a ciência política que a gente estuda não é aquela que vocês veem no comecinho do curso, não, tá? Aquilo a gente paga uma disciplina que vê os clássicos da política, não. A gente vê principalmente em análise de dados, tá? Então, o cientista político sabe fazer uma pesquisa eleitoral, sabe criar um ranking, por exemplo, quais são os municípios que têm o melhor atendimento hospitalar. Então, a gente aprende mais esse tipo de coisa. Tá? Não fiquem pensando, que nem diz alguns teóricos da conspiração, vocês estão lá para discutir Engels, Marx e não sei o quê. Clássicos da política a gente só vê numa disciplina que é Teoria Política 1. O resto a gente aprende a fazer pesquisa com dados, é esse tipo de coisa que a gente aprende.
Então, vamos prosseguir aqui para a gente terminar, né? Os elementos do costume a gente já falou. Sim, falta para a gente terminar o ponto 3, falar da norma e os cógens. E os cógens é a norma imperativa e inderrogável de direito internacional que está acima e além de outras fontes. A norma e os cógens, pessoal, é uma das poucas exceções de norma internacional que todos os estados são obrigados a cumprir, independente de ter ratificado qualquer norma. Porque a gente viu o seguinte aqui no ponto 2. Em regra, uma norma jurídica internacional, ela é válida somente se o Estado ratificar. Se o Estado não ratificar, ela não é válida. Mas a norma e os cógens, todos os estados são obrigados a respeitar, independente de qualquer tratado. E o que seria essa norma e os cógens? Essa norma e os cógens, nada mais, nada menos do que os princípios fundamentais da ordem jurídica internacional. Por exemplo, a ideia do pacta sunt servanda, o princípio da legalidade e, principalmente, o princípio da dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Nuremberg, que eu acho que a gente já falou em direitos humanos e que vocês já estudaram em outras disciplinas também, provavelmente até fizeram júri, né, sobre o Tribunal de Nuremberg, tem-se várias críticas. Os nazistas foram acusados de crimes que na época não eram positivados, como genocídio. O tribunal foi de exceção, foi criado após crime. Porém, Nuremberg serviu para acusar os nazistas de terem desrespeitado a norma e os cógens, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, a prática do Estado nazista, daquele Estado totalitário, e lembrando, nem toda ditadura é totalitária, por exemplo, a ditadura da Coreia do Norte é totalitária, né? A ditadura nazista era totalitária, a ditadura cubana não é totalitária e nem a ditadura militar brasileira aqui era totalitária. Então, o totalitarismo é o nível mais acirrado de ditadura no qual o Estado ele tende a controlar todos os aspectos da vida da pessoa. Então, o stalinismo na União Soviética era totalitário, depois de Stalin deixou. Então, um Estado totalitário, por si só, ele fere a norma e os cógens porque ele vai contra a dignidade da pessoa humana. Em relação às referências, são aquelas que vocês já conhecem, né? O livro de Delbrand da Scioli, atualizado por Paulo Borba Casella, Mausoli e Rezec. Rezec é muito bom, eu gosto dele. E, principalmente, quando diz respeito à Corte Nacional de Justiça, ele é bem interessante porque ele foi juiz lá, né? Ele foi juiz lá durante 9 anos. E pronto, pessoal, terminamos o ponto 3. O ponto 3 só é isso. Vocês têm alguma pergunta mais do ponto 3? Pronto. Uma coisa que eu também queria mostrar para vocês, tem outro índice que também é feito por cientistas políticos, que é o índice de paz. Indica aqueles países que têm maior índice de paz, de segurança. E eu queria mostrar para vocês rapidamente, até para vocês entenderem um pouco como é essa questão desse indicador, né? Isso são chamados, pessoal, essa classificação são chamadas de indicadores sociais, e hoje é um dos trabalhos que os cientistas políticos mais costumam fazer, né? De indicadores sociais. Então, o indicador social, ele permite que você faça essa classificação, né? Isso tem toda uma técnica que a gente estuda para a criação desse tipo de classificação. Pronto, vamos dar uma olhadinha só rápida aqui, só para mostrar para vocês. Uma guia do Chrome. Pronto. Esse índice de paz, pessoal, ele segue tanto o sentido da segurança pública do país, quanto também a beligerância do país, viu? Por exemplo, os Estados Unidos, que vocês sabem, muitos de vocês não sabem, mas os Estados Unidos
está no lugar 121 desse ranking, ou seja, é um país com problemas de segurança. Aliás, entre os países desenvolvidos, os Estados Unidos, ele tem entre os piores índices de criminalidade. E aí conta tanto a questão da criminalidade quanto a posição do país em relação a guerras, entendeu? Porque uma coisa acaba repercutindo na outra. O Brasil, por exemplo, está em 126, a Argentina 74, Portugal, olha, terceiro lugar do ranking. Então, é um dos países mais pacíficos do mundo. A Finlândia, 14. A Islândia é o primeiro colocado, é o lugar mais pacífico do mundo. A Irlanda, 12. O Reino Unido, 42. A Espanha, 38. Acho que a segunda é Nova Zelândia. Nova Zelândia. A Austrália, 13º. Então, esse aqui é o índice dos países menos, aliás, os países mais pacíficos do mundo. A Venezuela, bem mal colocada em relação, inclusive, ao Brasil, né, 149. Luxemburgo é um bom exemplo em quase todos os aspectos, professor. Aí, abaixo da Bélgica e abaixo da isso que eu estou Alemanha. tentando, mas eu acho que eu não estou conseguindo pegar. É o pontinho verde aí. Aí. É porque fica entre França, É porque está pequeno o Alemanha... mapa. É. Está pequeno o mapa, aí eu não estou conseguindo. Está aqui, eu estou passando, Bélgica. Olha, a Perfeito. diferença da Muito França, bom, muito bom mesmo. 66, para a Alemanha ou para a Holanda, né, os Países Baixos. A Suíça eu consigo, 10º. Luxemburgo, vamos ver se Luxemburgo aparece aqui. É um país que pouca gente conhece, mas que tem uma relevância enorme no cenário internacional. Sim, eu já ouvi falar de muita coisa lá de Luxemburgo. Mas eu não estou conseguindo capturar ele aqui, que ele fica bem aqui. No mapa, Tem como ele dar fica zoom, aqui. não? É isso que eu estou vendo, se eu consigo dar um zoom aqui. Não, basta selecionar aqui. Cadê? Basta selecionar aqui. Deixa Luxemburgo, não tá? Luxemburgo. Interessante, ficou de fora. Tá, não. Mas ele tá ali, ó, pintadinho. Pode ver o pontinho verde ali, entre França, Bélgica e Alemanha. É por aqui. É justamente esse pontinho bem verde aí, entre esses três aí. Sim. Em Não, aqui é cima da Suíça. Suíça. Em cima da Suíça. Não, outra hora eu procuro. Eu não estou conseguindo clicar ele, nem estou conseguindo dar o zoom aqui. E nem estou vendo na listagem. Interessante, eu não estou vendo na listagem. Tem Japão, como vamos dar ver. um zoom do outro lado da tela, professor. Oi? Do outro lado que eu estou procurando. Luxemburgo. Escreve assim em inglês. Por que não está dando? Interessante. Por que que não está dando aqui? Não está dando Luxemburgo. Ah, tem aqui. Agora sim, aumento. É aqui. Mas não está em branco, não sei por quê. Realmente tá não. Não sei por que também não. Fiquei sem entender Está agora. em branco. Também fiquei sem entender. Depois eu posso até dar uma olhada no site. Porque eles colocaram em branco. México, 137. É um país também com muitos problemas de segurança, né? Tem alguns países, por exemplo, aqui a Guiana não está. A Guiana não, o Suriname e a Guiana Francesa não estão. A Guiana Francesa é simples, dá para incluir. Olha, o Paraguai, bem colocado. Tá. O Uruguai, como sempre, é um lugar bem tranquilo. Bom, pessoal,
pronto, era só para mostrar a vocês sobre questão de indicadores sociais. E terminamos o ponto 3. Vocês têm alguma pergunta do ponto 3? Para a gente encerrar. Tem não? Deixa eu colocar aqui o índice. Se vocês quiserem olhar esse índice de países pacíficos. É bem interessante, né? Então, dá uma olhadinha aí. Inclusive, eu chamo a atenção dessa questão do trabalho de ciência política, porque muita gente que pensa, que não sabe o que o pessoal de ciência política estuda, ou o que o pessoal de ciência política faz, né? Principalmente trabalhar com esses índices. Nem tanto a discussão filosófica em si, né? Mas construção de índices, de indicadores, a gente tem a parte teórica, principalmente em Teoria Política 1. Aquilo que vocês veem no curso de Direito só vem Teoria Política 1, nem na 2 já é coisas mais modernas. Então, acho que por hoje é só, a gente já terminou, né, o assunto. Semana que vem a gente vai dar no 4, falta 4, 5 e 6 para a gente terminar mais tranquilo. A gente tem umas 3 semanas antes da prova, dá tempo que sobra. Então é isso, pessoal. Meu boa noite a todos e a todas. Qualquer coisa, vocês conhecem os canais que podem acessar, qualquer dúvida, né? Tentem resolver aquela questão dos seminários e tentem resolver também o problema das pessoas que ainda não fizeram os exercícios de fixação. Não esqueçam que a gente só vai dar até o dia 10, porque eu já vou lançar as faltas. Então, boa noite, boa noite. Eu já mandei para o seu e-mail, viu, professor? Pronto, Pedro, foi para o meu e-mail institucional, foi? Que eu acho que eu ainda não recebi, mas tranquilo. Obrigado. Qualquer coisa, fala comigo, que eu mando diretamente. Eu acho que chegou. Pronto. Chegou. Você achou direto lá. Foi. Né? Uhum. Ah, certo. Tem a da Inglaterra e a Noruega e também tem uma com a Islândia, viu? Isso. Tem a pasta do... 51. Exatamente. Obrigado, pelo que eu estou vendo aqui, não foi nem... não, mas dá para usar. Eu pensei que eles só tinham feito escaneado a página. Não, dá para... Tá tranquilo. É bom para fazer um artigo. Muito obrigado, viu? Nada, professor. Conversando. Mandar as horas. Tá certo, obrigado. Gente, então até mais, viu?